Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Entre Amigos com Andréa Santana. E hoje eu vou falar um pouquinho de uma história de um fato que aconteceu comigo. Lá no segundo vídeo aqui no canal, eu falei sobre os 15 fatos sobre mim. E um deles falava sobre o falecimento dos meus pais. E aí eu comecei a receber algumas mensagens pedindo para eu contar um pouquinho sobre o falecimento deles, como foi, porque eles faleceram de acidente de carro e eu era muito nova. E aí começaram a pedir: ai, Andréa, fala um pouquinho, o que aconteceu? Caramba, você perdeu seus pais e tal. E aí eu decidi vir falar um pouquinho aqui para vocês. Eu perdi eles foi no dia 3 de outubro de 1986. Eu tinha 18 anos e meu irmão tinha 15. E foi uma coisa muito triste, assim, óbvio. Um mês antes, os meus pais, eles começaram a se despedir. É engraçado isso, né? Porque eu já li alguma coisa sobre livros espíritas, enfim, e diz que tem nesse estudo que eu fiz, nessas leituras que eu fiz, na verdade, eu sempre falo alguma coisa sobre isso. Nós começamos a sentir a partida. Eu não sei como, me parece que é como se a gente fosse meio que avisado já. E um mês antes eles começaram a se despedir da família. Eles foram na casa de tios, primos, e começaram a se despedir. E aí os primos falaram, por exemplo, até final de semana que vem. Eles diziam, até um dia. Mas isso às vezes é normal, né? A gente fala, não, até outro dia, até... Então, meio que assim, as pessoas não perceberam, os familiares não perceberam. Aí teve um baile que todo ano amigos e um tio meu fazia, sempre no mês de setembro. E era todo ano, era o baile da saudade. E eles iam todo ano nesse baile, né? Então ali eles se reuniam todos os amigos, família, é muito família. Eles alugavam esse salão para os amigos e familiares. Então todo ano eles estavam juntos. E eles foram no mês de setembro. E minha mãe foi toda de preto, meu pai todo de escuro, assim. Mas até aí também tudo bem, né? Porque a gente coloca um preto básico, né? Uma coisa... E aí eles sentaram numa mesinha, meio que distante. E os amigos diziam, ô Darcy, Martins, vem cá, vamos dançar e tal. E aí eles diziam, não, sabe assim, muito... E aí, nesse baile, eles também se despediram de todo mundo. Todo mundo. E minha mãe começou uns dias antes, ela já começou a falar, filha, você precisa cuidar do seu irmão, precisa cuidar da casa, porque o pai e a mãe, logo a gente parte. E eu falava, mãe, como assim? Tá louca? E eu vou, assim, não é demagogia, não é nada. Eu nunca fui de responder para os meus pais, nunca. Todo final de semana, eles estavam junto com os amigos. E eles faziam festa a minha casa era todo final de semana, festa. Era muita alegria. Tinha um tio meu que ele tocava violão e cantava em barzinho. Então ele vinha para as festas, ele cantava. E aí tinha um amigo também dos meus pais que também cantava e tocava. Então eles se juntavam e todo final de semana nós tínhamos uma piscina no fundo de casa. E eles tocavam, se reuniam em volta da piscina. E a gente, quando era durante o dia, as crianças, né, nós crianças,
e adolescentes ficávamos na piscina brincando e era churrasco todo final de semana. Quem vai assistir da família esse vídeo sabe do que eu tô falando, porque era todo final de semana, então era muita alegria. E eu participava de tudo, eu estava em tudo. Eu deixava de ficar com os meus amigos para ficar com os meus pais. E quando eu podia, eu levava os amigos junto. E aí eles curtiam com a gente. E os meus amigos adoravam estar com eles também, porque eles eram muito divertidos. Então foi uma fase muito... Eles deixaram um legado muito legal, muito bonito, sabe? De união, de força, de alegria. E a educação que nós tínhamos, eu dava benção, pedia benção para o meu avô e para minha avó. Coisa que hoje já não se faz mais, né? Então eu nunca respondia para minha mãe e nem para o meu pai. Ela brigava comigo, com os seus ensinamentos. Ela era alegre, mas ela era rígida, muito rígida. Então ela gostava tudo de muito certinho. E enfim, ela era muito limpa, ela gostava de... Então não pisa no chão que eu acabei de encerar. Naquela época era enceradeira, né? Era cera, enceradeira, era taco. E ela dizia, não pisa, deixa secar. E eu ainda vou dar lustro. Então, e minha mãe era muito assim, ela era muito certinha, muito rígida. Ela gostava das coisas direitinho, sabe? E mesmo assim, eu nunca fui de responder para minha mãe. Nunca. Mesmo que eu discordasse, que eu ficasse triste, eu preferia me trancar no meu quarto. Ali eu chorava de raiva, porque às vezes nós somos seres humanos, né? E às vezes isso, quando ela brigava comigo, eu ficava, né, chateada. Então eu ia pro meu quarto e chorava, mas eu não respondia. Eu só falava, tá bom, mãe, tá bom. E daí, um mês antes, começou, voltando lá nesse um mês, eles começaram a se despedir e ela começou a dizer, olha, você vai ter que cuidar do seu irmão, da casa, porque eu e o seu pai, nós vamos partir. E eu falava, mãe, tá louca? Para com essa história, para. E eu, desde criança, sempre quis ser atriz. Só que eles diziam, não, você tem que estudar, porque isso não é futuro. Né? A gente sabe o quão é difícil a arte, né? Para se viver nesse país de arte. E eles diziam, não, você tem que ter uma profissão. Enfim, estudei, fiz o que eles queriam, eu fiz publicidade. E aí, mas nunca trabalhei na área. Um mês antes, eu comecei a trabalhar num banco X. E aí, meu pai muito feliz, né? Ele, filha, você tá no banco, não sei o que, super feliz. Ele falou, o que você quer fazer da sua vida agora? E eu já tinha completado 18, né? E aí, eu falei pra ele, pai, eu quero ser atriz. Ele falou, tá bom, filha. Então vai fazer o que você quer, o pai paga pra você. E eu ele falou, escolhe a escola. Falei, tá bom. E aí eu falei, olha pai, eu quero fazer Macunaíma, porque o Macunaíma na minha época era top de linha. O Macunaíma é meio que a história, né? Ele faz parte da história da arte em São Paulo, né? E aí eu falei, bom, eu vou fazer Macunaíma. Ele, tá bom, então vai atrás disso que o pai paga pra você. E ele super feliz, e eu feliz mais ainda, porque eu falei, cara, eles estão aceitando, sabe? Enfim, uma semana antes, aí eu fui atrás de escola e tudo. E aí eu trabalhando, aí um belo dia eu cheguei em casa, meu irmão tava sentado na mesa. Não, uma semana antes, contando rapidinho, uma semana antes, eu me reuni com uns amigos em frente de casa, minha mãe e meu pai na sala assistindo televisão com o meu irmão, assistindo televisão, e ali a gente começou a brincar e tal, a gente ria. Do nada, minha mãe nunca foi de fazer isso, nunca, porque todos os amigos eu trazia e apresentava para ela.
E ela aceitava de boa, sabe? A gente vinha, a gente conversava. E aí naquele dia, ela foi numa segunda-feira. Ela saiu lá fora, histérica. Você vai entrar, entra, porque eu não quero que os vizinhos falem que você é vagabunda, que você é isso, que você é aquilo. Eu não quero que os vizinhos, sabe, tipo, falem mal de você. E eu falava, mãe, são todos amigos, a senhora conhece, a gente só tá aqui batendo papo. E ela falou, não, você vai entrar agora, entra agora. Meus amigos ficaram assim, sabe, tipo, nossa, o que aconteceu? E aí foram embora, eu entrei, falei, mãe, por que a senhora fez aquilo? Comecei a chorar, fui pro meu quarto, me tranquei. E aí ela já começou meio que estranha naquela segunda, sabe? Já não era mais a minha mãe. Aí quando foi na terça, o meu pai falou, né, de novo do curso. Eu falei, não pai, eu vou. É que como eu tô trabalhando, eu chego um pouquinho tarde, às vezes cansada, mas eu vou no sábado. Lá abre de sábado, eu vou e faço a minha inscrição. E aí ele falou, tá bom, filha. Aí numa quarta-feira eu cheguei do trabalho, na quarta-feira da semana, eu cheguei do trabalho e aí tava minha mãe e meu irmão na cozinha. E aí ele falou, Dé, fica aí com a mãe. Ela tá falando um monte de coisa. Fica com ela, eu vou sair um pouco. Isso já era de tardezinha. E aí ela tava cortando frango, sabe? Ela ia fazer frango. E aí eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Aí ela começou e chorava muito e cortava com aquela força. Eu falei, mãe, ela falou, não filha, eu tenho que te ensinar a cozinhar, a fazer frango, a cuidar do seu irmão, porque eu não vou estar mais aqui. E nem o seu pai. Você vai ter que ficar responsável por tudo. Eu não quero que você deixe o seu irmão sozinho. E eu, mãe, para com isso. E ela falou, é isso, filha, eu preciso. E chorava, e chorava. Falei, mãe, tá bom, mãe. Depois a senhora me ensina. Aí eu peguei, entrei no meu quarto, comecei a chorar de novo. Foi uma semana de muito choro. A gente chorava muito. Eu acho que durante 15 dias, assim, foi um mês foi de despedida, a casa de todos e tal. 15 dias antes, já começou numa coisa de muita tristeza e muito choro. Tudo minha mãe já começava a dizer, a gente vai partir, a gente vai partir. Fui pro meu quarto, aí ela fez a janta e tudo, aí eu já comecei a não... De segunda pra frente, até quarta, a gente meio que já não se falava. Eu já meio que não... Eu fiquei tão magoada com aquilo, porque ela nunca tinha feito aquele escândalo na rua e eu não entendia. Então a gente ficou meio que afastada aquela semana. Aí passou, quando foi na quinta-feira, fui trabalhar normalmente, tal. Quando eu cheguei, ela já estava fazendo... E ela e meu pai seriam padrinhos de casamento de um casal de amigos. E na quinta-feira seria a despedida de solteiro dela. Então ia ter lá uma festinha e que meus pais, obviamente, iriam para lá. Aí na quinta-feira eu cheguei do trabalho e minha mãe já estava meio que se arrumando e aí ela falou assim, não, a gente não se falou, não nos falamos, eu só falei boa tarde. Ela, boa tarde. E aí ela pegou, foi se arrumar, isso era mais ou menos, sei lá, umas 5 horas da tarde. Aí ela já começou meio que a deixar alguma coisa preparada, janta, porque ela falou assim, você e seu irmão não vão. Aí eu falei, não, eu quero ir porque eu tava em tudo com eles, tudo. Em todas as festas, eventos, tudo. Eu estava ao lado deles. E dessa vez ela falou, não, vocês não vão. Eu falei, mãe, deixa a gente... Não, não vai. Aí meu pai pegou e falou assim, filha, eu vou pôr gasolina no carro, o pai já volta. Eu falei, tá bom, pai. Aí ele saiu. Aí minha mãe foi se arrumando, as horas foram chegando. E aí, quando ela já estava tudo pronto, jantar pronto, ela se arrumou. Aí meu pai também foi se arrumar.
E aí ele falou, Darcy, quando deu o horário dele sair, ele falou, Darcy, eu tô ali na frente te esperando. Ela falou, eu já estou indo. Ela tava muito séria, sem um sorriso no rosto. A fisionomia dela já tinha mudado. Ela estava muito séria. Não era minha mãe. Aí meu pai saiu, ficou ali já no carro esperando ela, conversou com o vizinho. Aí ela terminou de se arrumar. Aí ela foi até a cozinha e eu estava saindo do quarto. Então tinha assim a porta que vinha para a sala e a cozinha. E aí ela falou da cozinha, ela falou assim, Andréia, a comida tá pronta e tá no forno. Você dê para o seu irmão, cuida dele. Eu falei, tá bom, mãe, pode deixar que eu dou. Aí ela veio em direção à sala e eu fui em direção à cozinha. E nós nos encontramos na porta. Ficamos mais ou menos um minuto, uma olhando para a outra, assim, sabe? Os nossos olhares sendo ali trocados, a gente se olhando. Naquele momento me deu uma vontade de falar, mãe, eu te amo tanto. E eu não consegui falar. Estava tão magoada naquele momento, eu não consegui falar. E ela me olhava, e eu olhava ela, a olhava. E aí ela passou, eu passei, fui para a cozinha, ela veio para a sala. E aí eu falei, mãe, ela já estava indo para a porta para sair. Falei, mãe, deixa eu ir com vocês. Ela falou, não, você tem que ficar aqui, porque você vai ter que cuidar da casa e do seu irmão, dar janta para ele. Filha, cuida de tudo. Aí eu olhei para ela, falei, tá bom, mãe. Aí ela saiu e entrou no carro e eu fui atrás. Aí eu falei, pai, deixa eu ir. Nisso chegou um amigo meu. Falei, pai, deixa eu ir. Ele falou, não, filho, não, você não vai. Fica aqui, cuida do seu irmão. Aí eu lembro que ele desceu para buscar um casal que ia com eles. Aí fiquei com meu amigo, caramba, Chiquinho, você vê? O apelido dele era Chiquinho, porque o nome dele era Francisco. É Francisco. E aí eu falei, ele não deixa. Ele falou, Andréia, não, calma, fica aqui. Aí nisso eu vejo meu pai voltando de ré. E aí eu disse, o que foi, pai? Aí ele falou, filha, pega o meu isqueiro. Eu lembro de detalhes. E isso já tem mais de 30 anos. E aí eu falei, mas pai, pra que isqueiro? Porque ele também era fumante, minha mãe também. Pra que seu isqueiro lá? O senhor... Não, eu quero o meu isqueiro, filha. Eu falei, tá bom, pai. Peguei, fui lá dentro de casa, peguei o isqueiro, dei pra ele. E aí ele falou, filha... Não, ele falou, Chiquinho, cuida da minha filha, não deixa ela sair de casa. Aí ele falou, não, seu Martins, pode deixar, eu cuido dela, fico aqui com ela assim. Eu, pai, deixa eu ir, pai, por favor, deixa. Ele falou, não, filha. Ele só balançou a cabeça. Ele falou, não, filha, cuida da casa do seu irmão. Aí o meu amigo falou assim, ô seu Martins, aí ele falou assim, então tá, Chiquinho. Aí ele levantou a mão, falou, Chiquinho, cuida da minha filha. Aí ele falou, pode deixar. E aí ele falou, tchau, Chiquinho. Aí o meu amigo falou, tchau, seu Martins, até amanhã. Aí ele levantou a mão e falou, tchau. Ele falou, até amanhã não, até um dia. Aí eu fiquei assim, eu falei, como até um dia? Pai, o Chiquinho vai estar aqui amanhã. Ele, até um dia. E foram. E aí eu falei para esse meu amigo, eu falei, Chiquinho, aí vamos pegar um táxi, naquela época não era Uber ainda, né, era táxi. Vamos pegar um táxi e a gente vai... Ele falou, não, seu pai falou pra você ficar aqui e eu vou ficar com você até o horário que der. Você não vai sair daqui. Vou esperar teu irmão chegar pra você, que ele tava na casa de um amiguinho, vou esperar pra você cuidar dele. Eu falei, tá bom. Aí fiquei ali muito chateada, tal, deu o horário, ele foi embora, meu irmão chegou, entramos, dei janta pro meu irmão, cuidei dele e tudo. Fomos dormir. Deu meia-noite, 1h. Falei, vamos dormir, né? Porque já é tarde. Aí a gente foi dormir. Quando foi 3h30 da manhã, eu acordei, sentei na cama. Aí era um silêncio naquele dia, naquela madrugada. É um silêncio.
Aí levantei e falei, meu Deus, meu pai vai perder a hora de trabalho. E fui até o quarto deles. A cama arrumadinha, e eles não tinham chegado. Aí eu voltei pra cama, sentei. Sentei na cama e comecei a rezar o Pai Nosso. Comecei a rezar o Pai Nosso. E aí naquele momento que eu comecei a rezar o Pai Nosso, alguma coisa veio no meu coração e falou assim, eles faleceram. Aí eu pensava, balançava a cabeça e falava, não, isso não pode ter acontecido. Mas alguma coisa falava, eles faleceram. Aí eu rezei Pai Nosso, pedi para que Deus os guardasse e os trouxesse para casa. Quando foi 4 horas da manhã, meia hora depois, chegou um carro de polícia em casa me chamando. Aí eu saí até o portão, até a porta, aí eu vi aquele carro era aquele carro preto, gente, até esqueci, era da Civil. Aí eles falaram, Andréa, falei, isso. Ele falou, seu irmão tá em casa? Eu falei, tá. E aí eles disseram, você pode nos acompanhar? Eu falei, pra quê? Ele falou, não, eu preciso que você nos acompanhe. Aí nisso meu irmão veio na sala também, assim atrás de mim. E aí eu falei, Sé, fica aqui, eu vou ver o que tá acontecendo, mas eu volto logo. Aí o policial falou, não, pede para ele trocar também e ele vem junto. Aí nos trocamos. Quando eu entrei na viatura, eu falei pro policial, o que aconteceu? Ele falou, não, nada, eu vou levar vocês na casa do seu tio. Eu falei, não precisa me enganar, meus pais faleceram. Aí o que estava na direção parou o carro, olhou para trás, assim, e o policial que estava do lado também olhou para trás. Aí eles falaram, não, foi uma batidinha só, mas você vai ficar um pouquinho no seu tio. E aí quando a viatura chegou na casa do meu tio, aí eles fizeram a confirmação. Eles disseram para o meu tio que eles tinham falecido. Aquele momento caiu no chão. Naquele momento o mundo desabou, a minha vida acabou. E aí eu só dizia, e agora, meu irmão? E agora? Era eu e ele. E aí ele me abraçou, eu o abracei. E ficamos ali, sem saber o que pensar, o que fazer. Aí depois veio o velório, foi tudo muito difícil pra gente também, sabe? Muito difícil. Eu não acreditava ver os dois ali, naquele caixão. E é engraçado também porque às vezes meu pai e minha mãe eles brigavam, discutiam, né? E o meu pai falava assim, Darcy, quando a gente falecer, vai ser eu e você. Nós vamos juntos. Minha mãe falava, cruz credo, imagina, Martins, você vai sozinho, eu quero viver. Eu quero ainda viver muito. E enfim, falava, não, vai nós dois. A vida inteira eu escutei isso. O meu pai dizendo, quando chegar o nosso dia, vamos nós dois, juntos.
E ela falava, não, não, vai você, vai na frente se quiser, mas eu não, eu quero viver. E realmente foram os dois juntos. Então foi uma fase muito difícil. Os tios, nem todos os tios, porque como nós éramos de menores perante a lei, tínhamos que ter um tutor. E nenhum tio queria ter essa responsabilidade, sabe? Nenhum tio. E a minha avó, que ficou com a gente durante 3 meses, ficou em casa, cuidou da gente. Uma tia minha, que já era cheia de problemas, assumiu a nossa tutela. Ela falou, sem tutor eles não podem ficar. Mas a nossa vida toda, até que eu casasse, e meu irmão também, não, até que eu casasse, na verdade, nós ficamos sozinhos. A minha avó se acidentou, teve que voltar para casa dela, porque o hospital era do lado, então ela não pôde mais ficar com a gente não tinha. Eles vinham assim muito de vez em quando. Aí essa minha tia tutora é que estava mais presente na vida da gente, sabe? Mas nós passamos, levamos tapa, tivemos que aprender na raça. Muita coisa na vida da gente, minha e do meu irmão, a gente aprendeu ali, ó, sozinho, na raça. Eu trabalhava, cuidava da casa, cuidava dele, deixei algumas falhas, porque meu irmão entrou nas drogas, ficou durante 5 anos nas drogas. Eu não tinha esse controle, não conseguia administrar a minha vida, a casa, o trabalho. E eu cuidar dele, deixei algumas falhas, mas eu também estava aprendendo. Era muito novo para mim, né? Nova, tendo tanta responsabilidade. Até um dia desses, anos depois, aí eu me culpava muito, sabe? Anos depois, muitos anos, ano passado, ano retrasado passado, é que eu tive essa conversa com meu irmão, dessas falhas que eu deixei com ele. Hoje ele é casado, tem a família dele, graças a Deus, mas aí eu conversei com ele e a gente se entendeu, e ele entendeu perfeito, porque aquilo durante muitos anos ficou me corroendo das minhas falhas em relação à educação dele, sabe? De estar com ele, eu tentava, mas eu falhava. E ele falou, minha irmã, as coisas aconteceram porque tinham que acontecer. E minha irmã, eu te entendo perfeitamente. Olha a perda que nós tivemos no momento em que você estava passando por uma fase adulta ainda, eu era um adolescente, enfim. Mas a gente super se entende hoje. Então, gente, esse foi foi o pedaço pior da minha vida, pior. E uma música que me marcou muito na época foi quando Cyndi Lauper, esse daqui é o meu paçoquinha, viu gente, ó o meu paçoquinha, meu gatinho. E eu tava no dia do velório, indo pro velório de carro, e aí ligaram o som, né, para dar uma amenizada, eu acho que, mas nada me amenizava. E aí começou a tocar a música da Cyndi Lauper, True Colors. Eu não sei cantar, não sei a letra, aliás, não sei em inglês, mas é aquela I see a true colors shining blue. Mas eu vou colocar aqui para vocês verem. Essa música, ela ficou marcada para a vida toda, assim, sabe? Porque ela foi lançada, ou pelo menos, acho que não naquele dia, óbvio, mas ela começou a ser... Eu conheci essa música no dia que eu estava indo pro velório dos meus pais. E tudo na minha vida tem uma música, tudo.
todo acontecimento, assim, sempre tem uma... Nossa, essa música me lembra tal. E o falecimento dos meus pais, essa música me lembra. E essa música ficou marcada no dia em que eu perdi os meus pais. True Colors, Cyndi Lauper. Então é isso, gente. Eu contei aqui um pouquinho da história, falei pra vocês. Foi muito duro, muito duro. Foi a pior fase da minha vida, a pior fase da minha vida. Mas depois é minha netinha, tá, gente? Que tá aqui, ela tá com uma tossezinha. Toma muito gelado. E aí às vezes me perguntam, Andréia, como vocês se superaram? Como vocês, porque eu teria feito tal coisa, eu teria entrado nas drogas, eu teria me prostituído. Eu tive todos os caminhos errados para seguir. Eu podia ter sido prostituta, drogada, meu irmão passou por essa fase, sim, de ficar 5 anos, mas graças a Deus ele foi resgatado, graças a Deus ele tem a família dele hoje. Defeito todos nós temos, mas ele trabalha 21 anos numa mesma empresa. Hoje ele casou, tem a família dele. Eu casei, tenho a minha família, graças a Deus, que é quem me dá suporte, é o meu chão. Mas falha todos nós temos, né? Os meus pais faleceram de acidente de carro. Como eu disse lá atrás, eles estavam indo para a despedida de solteiro, porque eles seriam padrinhos do casal que casaria no sábado, e isso aconteceu na madrugada de sexta-feira, então de quinta para sexta. E meu pai na volta, passando por uma avenida, um motorista que queria guardar logo o seu ônibus na garagem veio a milhão assim nessa avenida, e disse que a cobradora ainda falou para ele. Ele falou, olha, e o farol estava verde para o meu pai. E aí a cobradora falou, olha o carro vermelho vai passar. Ele falou, o carro vermelho que se dane, eu preciso aí guardar esse carro na garagem, eu tô cansado e preciso descansar. E aí meu pai ia atravessando e o ônibus veio. E diz que a minha mãe ainda disse, Martins, olha o ônibus. E meu pai falou, não, mas o farol tá aberto para mim, ele vai parar. Como é que eu sei? A madrinha do meu irmão, junto com a sua filha, estavam no carro com meu pai e com a minha mãe. E elas estavam ali, o acidente foi muito feio, muito feio. Elas tiveram lesões enormes, mas graças a Deus são vivas ainda. E aí meu pai veio, o ônibus veio, bateu e foi arrastando o carro do meu pai até 2 postes. E o carro do meu pai ficou entre esses 2 postes. Então foi um acidente muito feio, comentado, passou em televisão, foi muito comentado, foi muito feio e muito triste. E os vizinhos ao redor, eles disseram que eles escutaram no momento da batida um grito de muita dor. E aí que ecoou pelo bairro, assim, sabe? E era minha mãe gritando. E foi um grito que ecoou, como foi de madrugada. E aí os vizinhos começaram a sair e foram ver o acidente. Quando o bombeiro chegou, meu pai ainda estava vivo. E aí o meu pai, os bombeiros chegaram, vamos socorrer, minha mãe já tinha falecido. E aí os bombeiros, vamos socorrer. Aí disse que meu pai pegou na direção, fez esse movimento, assim, respirando muito lentamente. E aí ele falou, não, socorre. E apontava com o dedo. Aí os bombeiros viram que tinha mais 2 pessoas atrás, né? E aí ele conseguiu fazer esse movimento, os bombeiros conseguiram resgatar
madrinha do meu irmão e a sua filha. E no momento que eles resgataram, meu pai faleceu. Ele só esperou os bombeiros chegarem e aí ele faleceu. E aí veio o tormento na nossa vida. O que foi, como eu já falei para vocês, foi muito difícil, muito difícil. A perda já não é fácil. E quando você perde os seus pais, que você conversou horas atrás, e aí você de repente não vai mais vê-los, e tinha dia que eu chegava do trabalho, até eu me acostumar com aquilo, eu chegava do trabalho, abria a porta, aí eu entrava, mãe, sempre tinha uma novidade para contar. Mãe, aquele silêncio. Aí eu abria a porta do fundo, vi um vento entrando pela cozinha, eu olhava aquele quintal enorme, e aí eu fechava os olhos e eu falava, eles não estão mais aqui. Gente, foi muito difícil. Muito. E vocês não têm noção. Mas Deus sustentou. Deus amparou. Então, assim... E aí quando as pessoas me perguntam, como você superou? Porque eu tinha todos os caminhos. Eu podia ter sido prostituta, eu podia ter sido, sei lá, drogada, eu podia ter sido o que fosse, mas do lado ruim. Porque os caminhos, eles estão aqui, né? Mas a educação que eu tive, o pilar que foram os meus pais na nossa vida, me fez caminhar pelo lado correto. Graças a Deus, eu caminhei pelo lado correto. E aí trabalhei, estudei, casei, me formei, realizei um dos sonhos, que era aquele sonho que meu pai dizia que ia apagar, de ser atriz, que depois, no ano seguinte, o meu tio começou a pagar. Eu fiz Macunaíma, estudei com o Norton Nascimento, mas aí meu tio faleceu, e aí naquele momento meu chão caiu de novo. Eu parei de estudar e eu falei, não é pra mim. Eu acho que não é pra eu ser atriz. E aí eu larguei tudo, aí eu casei. Então esse é uma outra historinha que depois eu conto pra vocês, que foi de superação, quando eu me tornei atriz. E aí, só pra agora terminar, a superação foi Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu não... E o pilar que meus pais deixaram, eu não teria. Eu acho que eu não estaria aqui para contar para vocês. Eu acho que eu não estaria aqui hoje com a minha família. E então eu tenho muito a agradecer a Deus e aos meus pais, Darcy e Martins, que deixaram uma história linda. E que deixaram um pilar para que a gente pudesse seguir em frente. Obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Essa é um pouquinho da minha história. Um beijo.